E aí, galerinha do nono ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí acompanhando as nossas aulas. Galera, como vocês já sabem, né, depois da semana de prova, vamos agora dar continuidade justamente ao nosso conteúdo, focado justamente no quarto bimestre, né? Vamos continuar falando sobre o Japão, acho que a gente começou a falar até sobre o Japão ainda no terceiro, aí veio as provas e a gente parou e agora a gente volta, tá bom? Vamos apresentar e conhecer algumas características físicas justamente do Japão, né, para que a gente possa aí desenvolver o nosso conteúdo, beleza, galera? Então vamos lá, né? Na aula passada eu citei para vocês já alguns dados, né, alguns pontos, capital, dinheiro, essas coisas todas. E hoje a gente vai trabalhar alguns aspectos físicos, né, muito importantes sim, para conhecimento geral sobre essa questão aí do Japão, né, do país em si, tá bom, galera? Então, ó, o Japão, galera, é um arquipélago, né, que situa-se justamente em três placas tectônicas, né? Esse fato explica justamente a enorme estabilidade geológica do Japão, né? Por quê? Porque você tem muita atividade vulcânica, né? Muitos maremotos, terremotos, né? Já que o território onde o Japão vive é um território nipônico, né? Então, assim, pelo fato de ser pequeno, vocês perguntam, mas professor, o Brasil tão grande, essa diferença, né? Apesar de que não está tendo muita diferença não, né? A gente está tendo alguns abalos aqui no Brasil, mas assim, no Japão é com muito mais frequência, né? Por quê? Porque justamente da sua localização, tá certo? Então, galera, ó, o país é um país pequeno, né? Ele tem cerca de 3.800 quilômetros quadrados, tá bom? 3.800 quilômetros, desculpa, na direção norte e sul, né? E o Japão é um arquipélago formado por 4 ilhas de maior extensão, né? E por mais 3.000 ilhas de menores, tá bom? A gente chama aí de Ortsports, né? E aí a gente se pergunta, professor, quais são essas ilhas? Né? As ilhas, galera, elas são a ilha de Kishun, tá bom? Shikoku, tá certo? Osaka, Tóquio, Oshun e Ohio, tá bom? Então são essas ilhas aí, né, que formam, né, aí o território japonês, tá certo? Galera, o clima do Japão, né, ao norte, ele recebe justamente a influência de muitas massas frias, né, e secas que se deslocam justamente da Sibéria, né, da corrente fria de Ohachivo, tá bom? E das moções de inverno, né, que vão configurando aí um clima temperado e frio, tá certo? Na porção central do país, tá bom? Predomina o clima temperado, oceânico, influenciado justamente pela corrente quente do Kuroshivo, né, que é a corrente do Japão, tá bom? Vem justamente aí na Armênia, né, as temperaturas do inverno. Dela também vem justamente essa questão que ameniza, né, galera, essa temperatura aí do inverno, tá bom? Ao sul, você tem um clima predominantemente subtropical, tá bom? Influenciado justamente pela corrente quente e pelas moções de verão, né, que aumenta a quantidade de chuva no território japonês, tá bom, galera? O relevo do Japão, né, como quase 80% do relevo japonês é formado por montanhas, as planícies litorâneas, né, que concentram justamente a maioria da população, promovendo aí a potencialização dos recursos com a utilização de técnicas como a polderização, tá bom? Né? Principalmente para aumentar as pequenas áreas agrícolas, né? Em função da grande quantidade de áreas montanhosas, né? Os rios japoneses são pouco extensos, mas intensamente, né, aproveitados aí, principalmente para a geração de energias e justamente aí para a irrigação, né, galera? Então, essas características, elas interferem na ocupação da terra, fazendo com que o espaço seja extremamente, né, valorizado. Tá bom? Então você tem essa questão aí do clima e do relevo japonês. Já o uso da terra no Japão, né? Cerca de 70% do território apresenta-se com uma cobertura vegetal, né? Por causa do relevo acidentado, a maioria da população japonesa e as grandes cidades, né, se encontram nas áreas litorâneas, né, onde encontramos aí, galera, cidades com densidade demográfica
muito elevada, né? Então o Japão tem uma região industrial, né? Uma área para cultivo de arroz nos campos alagados, né? E uma área para cultivo de arroz em vários campos, outra área para floresta, né? E uma área para cultivo de arroz e frutas, tá bom? Então são essa questão territorial aí no Japão. Então, galera do nono ano, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente retoma essa discussão. Falou!